Leite, nós somos alunos do 8º período de nutrição da Faculdade Uninassal de Vilhena e estamos aqui com o nosso convidado, o fisioterapeuta Kim Mansur, para falar um pouquinho sobre o SUS e nessa questão da nutrição. Boa noite, Camila. Então, obrigado pelo convite, poder falar um pouquinho sobre esse SUS que eu gosto tanto de falar e defendo tanto. Assim, me apresentando, então sou o Kim, fui secretário de saúde no ano passado, do meio do ano até o final do ano. Durante 2 anos eu fui coordenador do Centro Especializado de Reabilitação, que é o CER, o CER 4 aqui em Vilhena. E atualmente eu estou na gerência de ensino e pesquisa, da Secretaria Municipal de Saúde, e também faço parte da equipe da assessoria técnica da Secretaria de Saúde. Então, quando a gente fala sobre implementação de políticas, novas implementações, novas equipes, novas políticas sendo instituídas pelo Ministério da Saúde, isso sempre passa pelo nosso setor lá na Secretaria de Saúde. Então é a gente, o setor da ASTEC, que faz essa avaliação e leva o secretário para que ele tome a decisão melhor possível. Assim, vamos na primeira pergunta. O SUS já presta o serviço de nutrição, mas como que funciona? Existe, na verdade, no contexto do Brasil, existe a Política Nacional de Alimentação e Nutrição, que é a PENAM. E dentro da PENAM existem atuações que são voltadas para o Ministério da Saúde. Então, no Ministério da Saúde, existem diretrizes que elas direcionam quais que são as ações que devem ser feitas dentro do aspecto de saúde, que são 9 diretrizes, na verdade, que vão desde o aspecto de prevenção, trabalhar sobre educação e prevenção de doenças, assim como o tratamento. Então, por exemplo, em casos especiais, pessoas que precisam de dietas especiais, elas também são acompanhadas dentro do SUS. Então, de uma maneira geral, como o SUS ele é instituído por um cuidado integral, a todas as pessoas, de forma integral, então, de certa forma, isso já está dentro do que é estabelecido na Constituição. Mas a política, a PENAM, ela vem para dar organização de como serão feitas essas ações. Houve avanços em termos de acesso à alimentação adequada nos últimos anos? Então, assim, dentro dessa política, ela também foi instituída junto com o programa Bolsa Família. Então, só que o programa da Bolsa Família está voltado ao aspecto assistencial. Então, quando a gente fala do SUS, o Sistema Único de Saúde, ele é uma coisa muito ampla, mas que ele também tem políticas que estão trabalhando em conjunto com ele. Dentro do que a gente pensa do SUS especificamente, as pessoas elas vão para o acompanhamento, elas vão para o tratamento de saúde, ou seja, ela vai ser prevenir ou ser tratada principalmente. Nessas situações de acesso à alimentação, ela está mais voltada ao aspecto da assistência social. Então, existe uma zona de relação entre a assistência social e a própria saúde. Então, por exemplo, um paciente que apresente lá um quadro de desnutrição, um paciente que apresente algum quadro relacionado a problemas de saúde, o SUS vai atender. Mas, por exemplo, o acesso à alimentação, ele vem, por exemplo, por programas assistenciais, como, por exemplo, o Bolsa Família. Então, hoje, um dos pilares aí do Bolsa Família é falar sobre, por exemplo, prevenção de desnutrição, que, por exemplo, em crianças é uma das principais causas de mortalidade. Então, você vê que é uma política de outro ministério, uma política assistencial, que tem tudo a ver com a saúde também. Assim. E como prevenir o quadro de obesidade em adultos e crianças por meio da alimentação? Como que o SUS abrange isso? Então, assim, dentro do SUS, principalmente na parte da atenção primária, atenção básica, que é, na verdade, a atenção primária em saúde, que a gente chamava dos postinhos de saúde, mas são as unidades básicas de saúde, existem programas de educação, por exemplo, para pessoas que tenham fatores de risco, como a gente chama, para doenças crônicas não transmissíveis, que são, por exemplo, a obesidade, como você colocou, são as doenças cardiovasculares e, por exemplo, a diabetes. Então, a gente sabe que, por exemplo, essas doenças elas têm uma relação muito forte com a obesidade. Então, dentro do SUS, a gente tem ações específicas para a obesidade, em trabalhar a educação, fazer com que pessoas que tenham, por exemplo, desnutrição sejam acompanhadas pelo nutricionista, ou, por exemplo, casos especiais de pessoas que tenham AIDS, pessoas que tenham, por exemplo, passem por um processo de estomas, precisa fazer uma colostomia, por exemplo. Essas pessoas elas são acompanhadas no SUS e, por exemplo, o SUS
para casos especiais, ele fornece alimentações especiais. Então, por exemplo, uma criança que tem alergia ao leite, né, que é o que a gente estava conversando agora há pouco. Esse acesso, esse fornecimento, ele acaba sendo, na maioria das vezes, de forma judicial, né? A criança entra judicialmente para pedir esse auxílio alimentar, né? Por quê? Acaba que, como eu falei, essa parte da alimentação, o fornecimento, ela está relacionada com a parte da assistência social, mas que influencia no quadro de saúde, né? Então, de uma forma geral, por exemplo, o SUS ele se preocupa com todos os processos, né? Desde a prevenção para que a pessoa não tenha doença, até o acompanhamento e o tratamento, né? Seria interessante se a gente falasse talvez mais voltado para a obesidade, são essas ações de educação. Então, falar sobre quais são os melhores alimentos, né? Falar sobre atividade física, falar sobre bons hábitos, por exemplo, de dormir bem, ter boa qualidade de sono. Então, tudo isso está dentro do cuidado de saúde, que algumas dessas políticas voltadas às doenças crônicas não transmissíveis, eles executam. Qual a influência da pandemia na piora da alimentação das crianças e adolescentes? E no geral também, né, nos adultos? Então assim, a pandemia ela foi um momento aí na nossa vida que a gente passou por muita dificuldade. Dentro dessas dificuldades, né, houve uma restrição ali social, uma restrição de ir e vir, de certa forma. Onde até, por exemplo, a própria atividade física ela ficou restrita, né? As pessoas não podiam mais caminhar na rua, ou depois começaram a caminhar na rua com máscara, então assim, houve uma certa dificuldade nisso, né? E associado a isso também, né, durante a pandemia as pessoas desenvolveram ali quadros de ansiedade, depressão, que isso também influencia, né, no comportamento alimentar. Às vezes você quer comer um alimento ali cheio de açúcares porque aquilo ali vai te dar uma sensação de prazer maior, vai liberar mais dopamina, né? Então, eu acredito que sim, que a gente antes da pandemia, a gente já tinha um quadro de obesidade ali razoável, né? Grande aqui no Brasil. E eu acredito que pós-pandemia também, né? As pessoas que já tinham esses problemas talvez pioraram. E as pessoas que não tinham, mas que tinham, por exemplo, problemas de caráter psiquiátrico, comportamental, podem ter desenvolvido também, né, algum distúrbio alimentar ali durante esse período, sem sombra nenhuma de dúvidas. Como o Sistema Único de Saúde aborda a questão da nutrição na saúde pública? Como eu falei, né, no âmbito do SUS, a gente pensa na PENAM, que ela foi instituída em 1999, né, e foi revisada agora em 2011. Então, a última diretriz que trata sobre essas políticas, sobre essas ações, foi revista em 2011 e a última publicação foi em 2013, ali de uma maneira mais ampla, né? Existem portarias mais novas que vão refinando as ações que são feitas, mas o arcabouço ali, o corpo principal dessa política, ela foi revista em 2011. Então, assim, essa política ela trabalha, né, como eu falei, por exemplo, na vigilância alimentar e nutricional. Então, a gente fala da atenção do SUS, principalmente ali na atenção primária, a gente tem, por exemplo, os agentes comunitários. Os agentes comunitários são a ponta mais externa que a gente tem dentro do SUS, que são os profissionais que fazem as visitas, que acompanham de forma mais próxima as famílias. E, por exemplo, se esses profissionais eles constatam lá que existem indícios que a criança está subnutrida ou está desnutrida, ou, por exemplo, que a família tem quadros de obesidade, né, ele pode encaminhar esses pacientes para a unidade, né, para a unidade básica, para que esse paciente seja acompanhado, seja pelo médico ou seja pela nutricionista, né. Isso a gente está falando de acompanhamento. E aí, quando a gente fala de educação, por exemplo, vocês já devem ter reparado, por exemplo, que alguns alimentos hoje, ele já vem com um rótulo grande assim, falando... Grande não, né? Um pouco maior do que era antes, falando sobre a quantidade de açúcares. Então tem rótulos hoje que falam alimentos ricos em açúcares, né? Então tudo isso tem esse aspecto voltado à educação da população. E é engraçado, por exemplo, talvez nem todos tenham percebido isso, mas de uns tempos para cá, os refrigerantes, que eles tinham bastante excesso de açúcar, né? Continuam tendo, mas tem menos. Eles foram taxados, aumentou-se então os impostos dos refrigerantes, e aí o que os fabricantes fizeram? Reduziram a quantidade de açúcares, porque a política era basicamente isso, era um incentivo
para que esses alimentos, não posso chamar de alimentos, nessas bebidas, elas tivessem uma quantidade menor de açúcares. Então, houve e existe essa transição em alguns alimentos, né, que a indústria usa esses artifícios da política para poder não deixar de ganhar tanto dinheiro, vamos colocar assim. Pelo SUS em relação à promoção da nutrição adequada na população? Então, assim, ao meu ver, né, dentro do aspecto da saúde, né, a nutrição ela é fundamental, né? Hoje a gente sabe que muitas doenças elas podem ser evitadas, né, se forem adotados bons hábitos de vida, né? Então, por exemplo, a alimentação é um deles. Mas algumas coisas no nosso país, de forma geral, elas são meio que costumes, né? As pessoas estão acostumadas a comer daquela forma. A minha avó comia daquele jeito, eu aprendi a comer assim, minha mãe me ensinou a comer assim. Então hoje, assim, na minha visão, né, a minha opinião, é que o maior desafio para que a gente tenha uma mudança na alimentação é que as pessoas entendam mais sobre a alimentação. Que elas saibam, por exemplo, o que é bom, o que é ruim, né? Mas não pode ser, por exemplo, aquele conhecimento ali experimental, às vezes o conhecimento da pesquisa científica. Que eu não sei se vocês lembram, assim, há um certo tempo atrás, houve um período que se falava assim, o ovo de galinha não pode comer, porque tem muito colesterol, porque tem muito isso, porque tem muito aquilo. E aí depois, anos depois, não, o ovo é o melhor alimento que a pessoa pode comer, né? É rico nisso, é rico naquilo. Isso normalmente se dá porque são tiradas conclusões precipitadas de alguns estudos, né? E se divulga isso amplamente, e às vezes essa informação ela não é a melhor informação, não é o melhor estudo que fala sobre aquilo dali. Então é interessante que essas informações elas se tornassem de uma certa forma mais oficiais, talvez pelas associações científicas, talvez pelo Ministério da Saúde, talvez pelo SUS de uma forma geral. Mas eu acho que o maior desafio é isso, porque dentro das ações de saúde, nosso papel é educar a população. A gente fala, é ruim, é bom, faz bem, não faz. Mas isso precisa estar intrínseco para que a pessoa entenda a relação ali do prazer da alimentação, que deve acontecer, mas que também ela deve ter o cuidado com a saúde através da alimentação, né? Acho que a educação é o principal. Ele é bem abrangente nessa área da nutrição. E interessante para a população de uma forma geral. Foi um dado que até me surpreendeu quando eu encontrei essa informação. Então, dentro da política do SUS, existe a parte de vigilância em saúde. Então, onde é feito o acompanhamento, né, das doenças, vamos dizer assim. Não doenças que hoje a gente fala mais sobre saúde. Então, acompanhamento de saúde das pessoas. E em 2022 foi feito, né, um acompanhamento desse quadro alimentar. E eles encontraram que, por exemplo, aqui no Brasil, cerca de 60% da população, ou seja, 96 milhões de pessoas, encontram-se com quadros de sobrepeso. Desses 60%, a maioria é o público feminino, né? 62% é o público feminino. E da nossa população como um todo, né, 25% da população estavam em quadros de obesidade. Então, quando a gente fala em 2020, a gente está falando de uma plena pandemia ali acontecendo, com as restrições, as pessoas, né, tendo situações complexas. E você tinha me feito uma pergunta sobre as crianças. Sim. Né? Então, por exemplo, nas crianças, nesse mesmo ano, 2020, foi encontrado que, por exemplo, cerca de 16% das crianças com menos de 5 anos apresentavam quadros de sobrepeso e cerca de 31% dessas crianças de 5 a 9 anos também apresentavam excesso de peso, né? E aí, quando a gente fala de obesidade, com crianças menos de 5 anos, existe um quadro ali de 7,5% de todas essas crianças, e entre 5 e 9 anos, 16%. Então, assim, existe um quadro, né, de obesidade e sobrepeso no Brasil que ele é bastante evidente, né? E, por exemplo, estima-se que todas as crianças brasileiras hoje, com menos de 10 anos, cerca de 6,4 milhões apresentam excesso de peso e 3 milhões são obesas. Então, hoje, se a gente for falar sobre a educação, né, como eu estava falando,
De onde é que vem essa educação alimentar para as crianças? Dos pais, né? Claro. Dos pais, né? Então, assim, se a gente olha para o quadro anterior dos adultos, que cerca de 60% é sobrepeso, o que esses pais estão ensinando para essas crianças, né, na sua alimentação? Então, assim, é um quadro que realmente a gente precisa trabalhar o aspecto da educação, precisa divulgar mais sobre isso daí, para que as pessoas tenham, né, essa visão sobre o que deve se alimentar, o que deve fazer, quais são os melhores hábitos que elas devem ter, né? E na nossa conversa antes, né, da nossa gravação, a gente falou sobre a inclusão do nutricionista dentro da atenção básica, né, dentro da atenção primária, desculpa, atenção primária à saúde, que são as unidades básicas de saúde. Então, esse ano, né, foi publicada a portaria 635, que ela fala sobre a equipe multi na atenção primária. E aí, dentro desses profissionais da equipe multi, está lá o profissional nutricionista, como um profissional que ele pode ser inserido na atenção primária. Então, a atenção primária ela trabalha principalmente na educação, né, que é promover saúde e prevenção de saúde. Então, se você tem um nutricionista que vai falar sobre educação e saúde e vai promover saúde na atenção primária, o que vai acontecer? As pessoas vão deixar de ter problemas como diabetes, hipertensão, quadros, por exemplo, de doenças não transmissíveis, né? Que são as doenças crônicas, como a gente normalmente fala. Então, assim, é um avanço muito importante, né, falar sobre essa inclusão, e já existia muito essa fragilidade, não só para o aspecto nutricional, mas para a saúde como um todo. Porque na maioria das vezes, quando eu queria alcançar um profissional mais especializado, eu não encontrava esse profissional na atenção básica. Eu não encontrava ele na atenção primária, não encontrava ele no postinho. Eu ia encontrar ele talvez no hospital, talvez em outras unidades especializadas. Então, com essa portaria, né, que forma a equipe multi, ela fortalece muito essas ações de prevenção e promoção de saúde. Nossa, muito legal isso, né? Espero que isso seja, assim, uma coisa que eles consigam implementar o mais rápido possível, né? Hoje, na verdade, com a publicação da portaria, depende dos nossos gestores, né? Então, dos nossos prefeitos, dos nossos governadores, né, que precisam fortalecer essas políticas dentro do nosso estado, mais do que depender, talvez, dos profissionais. É realmente uma questão de gestão pública, para que os nossos gestores eles se preocupem com isso. E para eles se preocuparem com isso, a gente precisa falar mais sobre isso. A gente precisa divulgar mais sobre essas ações. Mas muito obrigada, tá? Nada. E boa noite. Obrigado pelo convite mais uma vez. Tá.